Olá, sexto ano, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula hoje, né? Então, hoje a gente vai falar sobre sumérios e acádios. É bem tranquilo que a gente vai falar, né? É um vídeo, na verdade, não um videozinho, mas é, é uma parte bem tranquila, falando bem no geral, gente. Um legado assim, as civilizações mesopotâmicas, elas contribuíram sobremaneira, né, para as primeiras para o desenvolvimento da humanidade no geral, né? Lá nós podemos listar, enquanto legado cultural, por exemplo, a escrita, né? Porque nós não podemos separar a história da história, nós já sabemos porque não é legal, né? Mas podemos separar a história do que na história, da história da pré-história, por exemplo, a partir do desenvolvimento da escrita, né? A escrita que surgiu com os sacerdotes sumérios, né? A escrita cuneiforme. A religião não somente a religião, porque os povos pré-históricos, gente, eles já tinham essa questão da religiosidade, né? Mas a religião instituída, ela só é possível a partir do momento em que surge o Estado, né? Então, a religião institucionalizada, digamos assim, ela acontece a partir do momento em que surgem as primeiras cidades, né? E isso se tem a partir da Mesopotâmia, né? A religião dos mesopotâmicos era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Dos povos antigos, somente os hebreus foram monoteístas, né? Acreditaram em um deus somente, e os egípcios, em um pequeno período de tempo. Os egípcios, durante o governo de Akhenaton, né? Do faraó Akhenaton, eles foram monoteístas, tá? Bom, eles deixaram pra gente uma série de contribuições na questão do horóscopo, da matemática, né? E deixa eu só voltar aqui o slide para vocês. É, só um minutinho, gente. Então, gente, só mostrar para vocês aqui, voltar o slide. Os mesopotâmicos deixaram para gente uma série de contribuições no ramo da matemática, da astrologia, né? Na questão das leis, o primeiro código de leis escrita data da civilização mesopotâmica, né? A semana, como a gente conhece, de 7 dias, o próprio número zero, a divisão do círculo no ângulo de 360 graus, a multiplicação, enfim, tudo isso são contribuições mesopotâmicas, tá? Outra coisa que eu falei com vocês é que também os povos que se desenvolveram na Mesopotâmia são conhecidos como povos ou civilizações hidráulicas, assim como vários povos durante a antiguidade. Por quê? Por conta da dependência, da extrema dependência da água, dos rios. Foram povos que se fixaram próximo a grandes fontes de água, tá? Para usar na agricultura, na pecuária, na própria manutenção das atividades domésticas, tá? Aqui a gente está vendo dois exemplos de zigurates, tá? O que eram zigurates? Aqui a gente já está falando basicamente de civilizações sumérias, tá? E o que eram os zigurates? Os zigurates eram essas grandes construções no formato de pirâmide, né? Em formato piramidal, né? E só que tem uma diferença. A pirâmide, ela tem o topo afunilado, né? O zigurate, ele tem esse topo mais quadrado. E lá, normalmente no topo do zigurate eles utilizavam o topo do zigurate como observatório astronômico e também algum tempo depois para como templos religiosos, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo para vocês da escrita cuneiforme, né? A escrita cuneiforme, gente, que os sumérios faziam, né, nesses blocos de argila, chamados de estelas. Então, eles realizavam essas marcas, né, em formato de cunha, parecem pezinhos de galinha, triângulos, né? Então, eles realizavam essas marcas na argila ainda úmida, depois colocavam para secar, tá? E isso surgiu, eles desenvolveram a escrita diante de uma necessidade muito grande de contabilizar
os prejuízos e os ganhos, né, em razão, o primeiro das enchentes, né, e o segundo do comércio, né? Então, mediante essa necessidade e também de comunicação, porque os sumérios eram um povo de comerciantes, né, surgiu essa necessidade aí de desenvolver uma forma de estar registrando tudo isso, tá bom? Então, a base da economia mesopotâmica era a agricultura, mas eles também eram povos, lá se desenvolveram civilizações muito fortes em comércio. Bom, aqui nós vamos falar sobre sumérios e os acádios. Os acádios, brevemente, tem um dos principais reis, que foi Sargão, né? Eles estão aqui porque eles são o primeiro império centralizado, ou seja, o primeiro império que de fato obedeceu a um único rei, que foi, né, um dos principais reis desse império foi Sargão. Ah, mas por que não foram os sumérios? Os sumérios, eles não se organizavam em um império centralizado. A forma de organização política sumeriana eram cidades-estado. O que eram as cidades-estado? Eram cidades independentes umas das outras. Cada cidade-estado sumeriana tinha sua própria organização política, seu próprio Deus, né? Sua própria moeda. Eles tinham uma independência muito grande, embora fizessem parte, né, de uma civilização, no caso, embora todos fossem sumérios, eles tinham essa independência uns dos outros, né? É um tipo de organização política que nós só vamos ver mais depois com os gregos, né? Isso era bom e era ruim. Era bom, né? Porque ao mesmo tempo que isso dividia, né? Os dividia também fazia com que eles crescessem, mas também era ruim porque enfraquecia muito eles enquanto civilização, né? Que muitas vezes eles entravam em uma mesma disputa, né? Um mesmo povo, no caso o Sumério, uma mesma civilização, duas cidades sumérias poderiam entrar em uma mesma disputa, tá? Então, a forma de organização política sumeriana eram as cidades-estado, tá bom? Bom, que eram cidades aí independentes umas das outras. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que surgiu diante da necessidade de registro e comunicação. Os sumérios que tinham aí na base da sua economia o comércio, tá? Eram povos também politeístas, assim como todos os povos se desenvolveram na Mesopotâmia, tá bom? Próxima aula, a gente fala mais um pouquinho sobre os babilônicos em seus dois impérios e finalizando com os assírios, tá bom? Até mais!